recebermos esse apoio, essa renovação. Ao sairmos deste ambiente de luz, de paz, possamos produzir lá a motivação, a alegria, o bom humor, para enfrentarmos as vicissitudes, as dificuldades, mas com muita elegância, com muita emoção, com muito carinho, aceitando o dia a dia como sendo etapas do processo evolutivo de nossas vidas. E dentro deste painel, estudarmos Jesus e implementarmos a doutrina espírita no nosso dia a dia, no nosso labor, nas nossas atividades. E aos poucos, sem que percebamos, nós vamos perfumando os corações que estão ao nosso lado, gravitando, portanto, nas perspectivas de nossa vida, estes painéis evolutivos que nos trazem alegria e bem-estar. Vamos então, hoje, fazermos uma peregrinação por um livro. O livro, no segundo livro sobre educação, Dona Benedita Fernandes nos traz uma oportunidade fantástica, qual seja o de estabelecermos um controle interessante sobre a educação como desafio nesses tempos de regeneração, em transição. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos trouxe a informação de que no dia 18 de abril de 2010, houve uma reunião no mundo espiritual com outros Cristos, quando se estabeleceu aqui e se fundou, e se inaugurou o mundo de regeneração. 18 de abril de 2010, numa sequência de 1000 anos em transição. E nessa sequência de 1000 anos em transição, vamos estabelecendo, lenta e gradativamente, uma adaptação a um mundo onde predomina o bem. Nós estamos num mundo onde predomina o mal. Mas, conhecendo a doutrina, nós poderemos fazer, durante 24 horas, um esforço para iniciar uma preponderância do bem em nossa vida. Pensamento, atividades sublimadas, conversas elevadas, direcionamento renovador. E nós estamos com um propósito, hoje, de estabelecermos um critério a respeito de conhecer esse livro. E nós abrimos esse livro no capítulo especial. Qual que é o capítulo especial? A sala de evangelização. E na sala de evangelização, a Dona Benedita Fernandes nos traz uma descrição de uma projeção espiritual da sala. E é inusitado, além da descrição sobre a projeção espiritual da sala, ela fala também dos interesses, das estruturas importantes que deverão fazer com que nós tenhamos uma noção real do que realmente se estabelece numa casa espírita. Então, no primeiro momento, ela fala a respeito desta frase fantástica que Allan Kardec trouxe no Livro dos Médiuns, quando fala que uma reunião como essa é um ser coletivo, que é a reunião de
todos os nossos potenciais, de todas as nossas estruturas de aquisição do conhecimento, e nessa reunião nós vamos ter um ser coletivo. Agora, é importante que nós tenhamos um só pensamento centralizado no bem. E quando nós temos um pensamento centralizado no bem, quanto mais homogêneo for, mais produtivo é. Então, quando nós adentramos aqui, nós sentimos a beleza espiritual do ambiente. Ah, é belo o momento? É belo o momento, mas o ambiente deve ser mais belo. O ambiente acolhedor, todos propugnando por um caminho de renovação, de iluminação, de pacificação. Então, nesse capítulo, e eu trouxe o livro porque é um lançamento. Ele foi lançado a questão de 3 meses, lá na nossa casa, por um médium de Ipatinga, Minas Gerais, que é o segundo livro dela sobre educação. Tem um primeiro, Dama da Caridade, que foi realizado, produzido por Antônio César Perry de Carvalho, que foi o nosso presidente da FEB, presidente da USE em São Paulo. E o Antônio César Perry faz o prefácio desse livro. É um livro fantástico. Por quê? Porque nós precisamos ver a educação de crianças que às vezes têm 60 anos, no sentido de que, sem educar a alma, nós não vamos conseguir buscar o mundo de regeneração. Então, dentro desse painel, nós trouxemos a informação de Dona Benedita Fernandes, que a sala de evangelização é como se fosse aquela preparação bendita da última ceia. É como ser um ambiente sagrado. E como foi que a Santa Ceia para os católicos, a última ceia para nós, tem um significado especial? É que foi feito com carinho, com afeto. Como que foi escolhido o local? Jesus pediu aos discípulos que, ao encontrar um homem carregando um jarro de água, perguntasse a ele qual seria o local que ele havia preparado, que é importante que se fosse realizada a última ceia. Os discípulos não entenderam. Um homem carregando um jarro. Mas era muito singular naquela época um homem carregando um jarro. Porque, via de regra, as mulheres que carregavam um jarro. Um homem carregando, sobraçando um jarro de água, com água. E foi interessante que os discípulos o abordaram, acharam logo o homem carregando um jarro com água, era o único. E perguntaram se ele tinha um espaço, porque Jesus havia pedido que falasse com ele. Ele ficou muito emocionado. Somente aí os discípulos conseguiram entender, ele era amigo de Jesus. Ele havia realmente preparado um ambiente, e esse ambiente foi, então, para a última ceia, em minúcias, estruturado pelos discípulos em alegria cristã. E Maria estava em Jerusalém. Maria participou da preparação do cenário, feito com alegria cristã.
Benedita Fernandes, então, faz um paralelo do local da última ceia, como seria o local preparado com alegria cristã para uma evangelização. Um momento sublimado, um momento de grandiosidade, uma das mais fortes emoções do tempo de Jesus, a última ceia, onde ele desenvolve um processo de humildade para lavar os pés dos discípulos. Dentro desse painel, Dona Benedita coloca que seria como um laboratório, uma sala de evangelização. Só que é laboratório de almas, onde deve estar preparado o ambiente com muita propriedade, adredemente, muito antes, para abrigar o laboratório de almas de crianças que estão envolvidas nesse período pequeno até os 7 anos, depois dos 7 anos até os 12 anos, aí se transforma em aula infanto-juvenil. E nós vamos encontrar que é importante esse momento do laboratório de almas, porque essas crianças trazem o quê? Tudo limpo, tudo claro, não tem ainda a fixação das tendências, das estruturas da sua personalidade. Ela passa por um período em que tudo pode ser ali alicerçado, estruturado, condicionado. Você pode firmar novos parâmetros, novas realidades, novos ensinamentos, novos condicionamentos. Até tem estudiosos que dizem, se você não estudar com profundidade a doutrina espírita para evangelizar essas crianças até os 7 anos, confirmando até os 12, depois dos 12, ela volta a ser aquele do ontem. Mas agora repaginado, fortalecido, envolvido num processo de educação modelar. Então faz um confronto do ontem com novos aparelhamentos espirituais, com novos condicionamentos educacionais, com novos ensinamentos comportamentais, novas estruturas morais, espirituais. Por isso que é um laboratório de almas. E é por isso que precisa ser preparado de maneira profunda para que nós possamos dar esse condicionamento espiritual às crianças que lá estão. E que diz Dona Benedita Fernandes? Ela fala que a sala de evangelização, ela é preparada com muita antecipação. É uma ionização. Nós temos a oportunidade de encontrar esse termo ionização em salas comuns, em termos de deixar o ambiente com moléculas estruturadas para que tenha a oportunidade de um ambiente respirável, belo, lindo. Não. A ionização que eles falam é ionização de fluidos. Em local que se instalam aparelhamentos sutilíssimos que poderão ser utilizados nas aulas de evangelização para desfiar, desmagnetizar, despotencializar, desconstituir fios invisíveis de natureza negativa, e eles vão fazendo esse desfibrar de fluidos perturbadores com esses aparelhos preparados para, aí sim, estruturar, remodelar, fortalecer fluidicamente a mente, os centros de forças das crianças, dando
uma nova oportunidade para que elas possam ter um processo educativo sem tantas influências negativas dos espíritos que antecipadamente estavam vinculados a ela desde quando nasceu. Sala de evangelização. E é importante considerar que isso tem tudo a ver com aquilo que os nossos operadores espirituais poderão trazer. Substâncias plásticas. O que é isso? Eles, primeiramente, fazem a limpeza, a iluminação dessas almas, com um ambiente que deve estar todo preparado, para que as entidades superiores possam fazer ali, no laboratório de almas, as novas estruturações espirituais destas crianças que estão reencarnadas. E essas substâncias plásticas fazem como que a oportunidade de modelar no corpo perispiritual, principalmente no centro de força coronário, centro de força frontal ou cerebral, painéis que são fixados para a memorização e a idealização e a produção durante o sono daqueles lugares maravilhosos que Jesus passou, modelando novas imagens fluídicas, segundo Allan Kardec, ou clichês mentais, segundo André Luiz, formando assim um painel multicolorido nas estruturas mentais das crianças. É uma coisa assim, além das perspectivas que nós possamos imaginar. Por isso que ela fala que essa criação de quadros faz um bem muito grande, porque eles vão rememorando as estruturas que receberam antes da reencarnação, no sentido de que fiquem vivas as modelagens para a atuação na Terra das tarefas, das missões, das estruturações porvindouras que eles vão trazer. Estas estruturas são muito importantes, segundo a nossa Dona Benedita Fernandes, porque a sala de evangelização, olha que coisa interessante, dá para vocês verem que é uma manjedoura. E ela faz uma colocação muito interessante de que na manjedoura nós tivemos o carinho, o afeto, o amor de Maria de Nazaré a Jesus. E ela fala que a evangelização, ela tem uma correspondência manjedoura, porque deve ser feito pelos evangelizadores a mesma forma, ternura, apreço, carinho, amor, como se Jesus fosse, e os evangelizadores, Maria. Então não há rispidez, não há irritação, não há gritos, mas o afeto educacional, pelo exemplo dos evangelizadores, trazendo o sentimento nobre do amor. E nós gostaríamos de parar um pouquinho e fazer um intercurso com a nossa missão no lar. Poderemos ser evangelizadores no lar? Poderemos ser professores de almas? Não é pelo exemplo que você consegue fazer com que as pessoas sejam educadas? Portanto, nós poderemos aplicar essas mesmas estruturas que Dona Benedita trouxe para sermos também evangelizadores. Ela pede essa propositura, que nós sejamos
professores de almas. Mas para isso nós vamos também revestir a cátedra com a mesma mansuetude da ionização, da vibração superior, de colocar ali como se fosse um campo sagrado, o lar, e fazer com paciência, com tranquilidade, lenta, gradativamente, as lições de acordo com a educação que as pessoas trazem como irmãos, como pais, como mães, como filhos, como irmãos, como sogra, como nora, que é um relacionamento um pouco possuidor. Por que possuidor? Tem um psicólogo que fala assim que esse relacionamento de sogra e nora é para possuir o belo Antônio. Por isso que fica difícil. Porque uma acha que já é proprietária e a outra acha que tem que mudar de direção. Então você chega num ambiente, fala, sob nova direção. Aquela que tinha direção não gosta desse sob nova direção. E nós vamos ter a possibilidade da sogra ou da nora ser evangelizadores de almas, compreendendo, dando lições lenta e gradativamente, como se criança fosse, mas com ternura, com mansuetude, com elevação, com paciência. Você tem que, primeiramente, ver o aluno, ver o evangelizando, ver o parente, ver a pessoa que trabalha com você lá na empresa. Também você pode ser professor de almas lá. E o que você tem que fazer? Primeiramente, modelar qual o grau evolutivo da pessoa. Você não pode cobrar da pessoa aquilo que ela não tem para dar. A evangelizadora, ela não exige das crianças. Ela condiciona a sua presença a um processo lento de educação, compreendendo o grau evolutivo em que se encontram as pessoas. Em razão disso, quando ela fala da manjedoura, é também no sentido do ensino com simplicidade. É acompanhar aquele local que era desvestido de qualquer complicação, de qualquer ritual, de qualquer estrutura, em termos de modelagem, não tem nada, era para animais. Então você vai trazer para a sala de evangelização essa simplicidade, essa meiguice, esse ambiente inteiramente envolvente, compreensivo, educativo, envolvente, para que as crianças possam ter, como também na sala de evangelização do lar, lá do trabalho, lá do local onde nós estudamos, fazer com maestria esse processo educacional, dando exemplos e fazendo com amor, com carinho, mas com exemplos. Porque o verbo pode vivificar, mas ele só vai arrastar se você der exemplos. Então, dentro desse carinho de Dona Benedita, ela fala que o importante é como se a sala de evangelização tivesse um núcleo onde Jesus esteja presente. Olha que situação maravilhosa. Eu trouxe para vocês exatamente este conteúdo que retrata os ensinos dela,
para vocês fazerem um release a respeito do livro. E a oportunidade de que, nesse momento, nós vamos instalar Jesus no coração dessas crianças. Mas para você instalar Jesus no coração dessas crianças, você tem que estar com ele instalado na sua alma. Dar motivos de resignação. Em nenhum momento você tem painéis de reclamação, de irritação. Por quê? Porque o Senhor representou para nós este lindo exemplo de compreensão. Por exemplo, quando os fariseus chegaram para ele com uma exigência de que ele deveria responder a uma questão: é lícito pagar o tributo a César? Olha que questão mais delicada. O tributo era dos romanos. Os romanos, eles não cobravam. Eles vendiam para os publicanos. O tributo era vendido. Então, eles punham em asta pública, tributo aqui de Paris. Quem que vai arrematar? E vinha um publicano com dinheiro, comprava os tributos. Comprava os tributos e depois punha juro e correção monetária e passava a cobrar através de funcionários que ele havia contratado. Então, Roma não aparecia. Quando vieram com essa colocação, Jesus percebeu que se ele falasse que era para pagar o tributo, aquele povo que estava ouvindo ia embora, porque todos recebiam uma dificuldade imensa para pagar tributo, porque eram muito caros. Mas se ele falasse que não era para pagar, ele era um revolucionário. Como que Jesus respondeu? Com irritação? Com agressividade? Não. Dá-me aqui uma moeda. O que tem na efígie? César. Dê a César o que é de César. Deus o que é de Deus. Ele deixou o ensino. O evangelizador não se irrita em nenhum momento. Ele faz com amor, com carinho, com afeto, com dedicação. Ele coloca a disciplina no ambiente pela sua força moral, pela sua força espiritual, pela sua eficácia em dar autoridade sublime àquele momento. Revestido o evangelizador, a evangelizadora, com os espíritos que são os protetores, aqueles que vêm trazer a sustentação fluídica, vibratória. Se você quiser educar seu marido, sua esposa, seu filho, lá no lar, o enteado, a enteada, o cunhado, a cunhada, tem que ser assim, com uma manifestação de pedagogia do amor. Foi exatamente esta colocação que Dona Benedita colocou. E ela fala também que se não fosse as aulas de evangelização, iria preponderar no mundo a insânia, a perturbação, a ignorância e a violência correspondente. Ela quer dizer que quando você tem uma sala de evangelização para criança e que você é professor de almas, você está tornando o mundo melhor. Quando eu cresço, o mundo cresce comigo. Portanto, quando eu caio, o mundo cai comigo, porque eu dou maus exemplos. Eu tenho que, portanto, fazer com que estas salas de evangelização e a tutoria do amor lá no seu lar seja sempre afetuosa, alegre, produtiva, silenciosa, com paciência, com
ilustração evangélica, para que você consiga tocar almas. Já viram água na frincha da rocha? Você não vê a água na frincha da rocha, ela cai e some. O ensinamento do Senhor, ele adentra nos painéis dos sentimentos. É água na frincha da rocha. E ela traz também que as virtudes, as vibrações positivas, as tendências superiores, as virtudes sublimes, vão propiciar na sala de evangelização. Eu trouxe um capítulo, né? Calculem os outros capítulos. Na sala de evangelização, você envolve a solidariedade, para não ser solitário. Envolve a fraternidade, para não ter cisânia. Faz com que haja camaradagem, iluminação fraternal. Você cria um ambiente em que você desenvolve virtudes, que você passa a ser o elemento mais importante. Dentro desse painel, ela coloca também uma situação que agora nós gostaríamos de passar para vocês, como é importante. Nós temos aqui o locus cerúleus, aqui, núcleo de Raff. Esse local é aqui, ó, no tronco encefálico. É aqui que funciona o bem-estar, a alegria, o encantamento, a motivação, estar assim, bem alegre, produtivo. Estas produções fazem com que nós tenhamos, segundo Dona Benedita, ela dá esse nome, as enzimas do bem-estar, que são, nada mais, nada menos, os neurotransmissores, que produzem o quê? Serotonina, noradrenalina, dopamina, endorfina, acetilcolina e tantos outros. Mas por que produz? Porque normalmente você não tem entraves, você não tem desafios, você não tem complexos, você não tem amus, você não tem represália, você não tem trauma, você não fala que eu não gosto mais de trabalhar aqui, eu não suporto mais esse lar, eu não quero mais viver nesse ambiente. Quando você diz eu não posso e continua, você inibe, preste atenção, inibe a produção desses neurotransmissores. Faltando essas energias do bem-estar, como você faz? Aí você faz assim. Eu quero ir para o meu quarto, fecha a cortina, tira a luz, põe o ar-condicionado, está calor, traz água. Agora diga para qualquer um que vem que eu não estou. Que agora eu quero. Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo mais fazer nada. Eu estou com fadiga. Eu não aguento mais, eu não suporto mais. E começa a ficar deprê. Fica bonito, né? Não depressão, deprê fica assim mais atual. É porque está faltando o quê? As enzimas do bem-estar. E você fica amotivacional, ou seja, sem motivação. O que você precisa fazer? É exatamente isso que ela diz. Crianças que recebem evangelização com amor, numa sala que já tem a ionização preparada, ambientes positivos, substâncias que são importantes para serem aduzidas, coladas em nós, que são revestimentos positivos para a nossa vida, a criança vai encontrar vontade, alegria, bem-estar, prazer.
E isto é fortalecimento de enzimas. Por quê? Porque depressão também ataca a criança. Depressão também ataca a jovem. E nós vamos encontrar na sala de evangelização aquele laboratório de almas que vocês ouviram. Então, os espíritos, enquanto você está numa reunião como essa, por exemplo, agora, eu vou dar um exemplo. Há espíritos especializados em saúde pública e saúde espiritual, que já estão percorrendo, estão já fechando os atendimentos e atendeu um a um dos que aqui estão. Também. Eles analisam, trazem papeleta. O anjo de guarda nosso explica quais são as nossas fragilidades, quais são os nossos temores, quais são os nossos conflitos, quais são os nossos calcanhares de Aquiles. Então, eles analisam e trazem do ambiente determinados aparelhos para analisar a nossa estrutura. Vão ao nosso lar. Vão ao nosso lar. Aí fala, mas escuta, tem tanta gente assim. Bom, o seu anjo de guarda, o meu anjo de guarda, o nosso anjo de guarda, são espíritos elevados. Não são espíritos familiares nem amigos, são elevados. Por isso que não tem nome, não dá comunicação, não se manifesta, porque eles têm algumas missões. Primeiro, nos acordar do que nós prometemos fazer na Terra. Nossas missões ou tarefas. Segundo, eles fazem com que não tenhamos queda no sentido comportamental, nos estimulando para o bem, a todo momento, a todo momento, a todo momento. Eles têm uma missão fantástica de evitar com que caiamos nos painéis do mal, desviando, portanto, painéis que não são nossos, nos orientando. E eles têm também uma missão de sempre estar nos estimulando para a evolução espiritual. Essa é a missão deles. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que entrar em sintonia com eles. Numa reunião dessa, todo anjo de guarda nosso, espírito evoluído, quando vem, eles já se congregam com a equipe de trabalhadores. Então, há uma equipe grande para ir nos nossos lares, iluminar os cantos e recantos dos nossos lares. E das crianças, não? Óbvio que sim. Eles analisam, desligam o quê? Dona Benedita que traz essas informações. Desligam o quê? Desligam condutos. Condutos, alguém já foi internado? Eles já não colocam lá um conduto quando a gente chega, para depois ficar fácil, para tira a tampinha e top. Então, os espíritos obsessores já deixam tudo certinho, porque chega e fala, pronto, está bicedado. Ou seja, eles têm conexões. Então, nós precisamos saber que uma sala de evangelização tem esses recursos para aumentar potenciais que são motivadores do amor, evangelização com amor, para dar essas energias balsâmicas, né? Que são os impulsos eletromagnéticos que eles produzem para acionar os neurotransmissores. Olha que coisa linda, uma sala de evangelização. Então, dentro desse painel, nós vamos ter o educador de almas. E eles não analisam a criança como ela é. Bonitinha, de trancinha, bonitinho, de olhinho verde. Não, não, não. Isso é para pessoas mal informadas. Eles olham o ser como imortal. Educam o ser
para que ele receba o ensino notável na atual reencarnação. Quem fala ensino notável? Allan Kardec. É o ensino que vai significar as reencarnações passadas, para a partir desta você ter um novo rumo evolutivo, muito mais rápido, muito acelerado no contexto da transformação moral. Instalando o Evangelho, instalando Jesus, instalando esse mundo novo, extraordinário, ensino notável, as crianças jamais perdem a noção. Quando vamos conversar com o espírito desencarnado, o que acontece? Quando às vezes, numa tormenta muito grande, você não está conseguindo tocar a alma, fala, olha, está chegando aqui um espírito e tal. Ah, não, eu estou com vergonha, não. Ah, é minha mãe. Desarma. E aí eu falo, então ele está falando da oração. Aí ele começa a orar. Então não perde quando na infância você tem contato com o ensino de Jesus. Não perde. Você pode singrar por caminhos os mais obscuros, mas aquela seiva lá está. A qualquer momento, floresce as belezas indescritíveis do Cristo. E, para encerrar, olha o que ela fala. Aquele que evangeliza ou professor de almas tem mais recursos para enfrentar as suas provas e as suas expiações. O que é mais recurso? Apoio, sustentação de espíritos bons. E aquilo que seria para os outros uma tormenta, para você. Por isso que é bom frequentar a casa espírita. Você pode estar com qualquer tormenta. Quando você chega na casa espírita, eles tiram você do painel espiritual perturbador. Eles fazem o que fizeram agora, uma remodelação fluídica fantástica. Você se sente fortalecido. Então, quando você sai daqui, o problema que você tinha, que era imenso, ficou pequeno. E outra, você estava perturbado, infelicitado. Agora não. Eu me lembro, minha mãe trabalhava demais, e ela tinha que, depois de trabalhar com a mediunidade, ela era zelador da Associação Espírita Allan Kardec em Rio Preto, eu era o zeladorzinho. E ela falava assim, ai, filho, o dia foi afanoso. Eu estou indo, mas eu estou a reboque. Quando eu saía, eu falei, como você está? Agora eu estou rebocando. Por quê? Porque uma casa espírita que te acolhe é um celeiro de almas. Fortalece o polo que organiza a atuação do corpo físico. Aí você está com uma dor aqui, tal, sai, chega em casa, você não está com dor? Ah, é mesmo, eu estava com dor. Eu estava com dor. Era uma dor fluídica, às vezes, a entidade ficou lá, e você sai mais livre, leve, solto. Que coisa linda. Com criança também. Por isso que quando você envolve como evangelizador ou professor de almas, fica fácil você ter estes painéis diminuídos nas provas e expiações. Agora, pasmem vocês, Dona Benedita diz, você pode ter quadruplicado bônus para auxiliar a quitação do seu mundo infeliz quando praticou dívidas, assumiu dívidas terríveis com erros clamorosos. Auxilia. Você fica mais leve, mais forte. E os espíritos que estavam à vizinhança de te perturbar, perdem você de vista, porque você agora está como legionário para a instalação do mundo de Jesus em nossas vidas. Eu encerro para que
nós tenhamos a oportunidade feliz de nos envolver com a evangelização de almas. Qualquer lugar que você esteja, esses ensinos poderão lhe fazer um bem enorme. E é Jesus que nos traz essa perspectiva, que liberta. Um dos painéis que mais destroem a nossa alma. Culpa. Porque você com ele passa a ser semeador de estrelas ou iluminação de almas. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, potencializando-nos a alma, dando-nos alegrias espirituais. Os livros estão aqui, nós pedimos para sortear um para os nossos irmãos e, caso possa ser interessante, aplicar com esse livro e se transformar educador de almas. Muita paz, que Jesus nos abençoe.